encantado sou. Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Tá chegando lá. Esse é o meu. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Bom dia, amada igreja. Bom dia, irmãos de outras igrejas que estão conosco nesta manhã, convidados, os nossos parentes, nossos amigos que foram convidados a participar de mais esta escola dominical nesta manhã conosco. Muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, né, de uma forma diferente, através de uma live, podendo falar com a nossa amada igreja, com os nossos amados irmãos e amigos, da palavra do Senhor. Mostrar, né, através do ensino da palavra, aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor deixou para que nós cumpríssemos. Então, nesta manhã, nós vamos, mais uma vez, estudar, né, aqui a palavra do Senhor,
através dos nossos professores, o reverendo Wilson, que vai estar dando aula para os adultos, nosso irmão diácono Rogério, que vai estar dando aula para os nossos pré-adolescentes, e a nossa irmã tia Verônica, que vai estar com as nossas crianças, tá? E você que está nos visitando, né, também participe aí através do chat com as suas perguntas, suas dúvidas, quando você tiver. Muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez. E certos, né, de que nós só estamos aqui porque o Senhor nos permitiu. Então, nós vamos iniciar essa escola agradecendo a Deus por mais esse privilégio que Ele nos concede, de podermos nos reunir como igreja, ainda que de uma forma diferente, mas nos reunir como igreja, né, para podermos louvar o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento em agradecimento ao Senhor, amados. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, reunidos em Teu nome, Senhor. Ainda que de uma forma diferente, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos permite poder nos reunir como igreja, Senhor amado. Ainda que por muito, ó Pai, nós sabemos que o Teu povo tem sido impedido de se reunir, o Senhor nos agraceia, ó Pai, com esta forma, de podermos estar juntos com os nossos irmãos. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por este privilégio. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, se possível que o Senhor nos permita em breve, muito em breve, podermos estar bem próximos dos nossos amados irmãos, dos nossos parentes, ó Pai, e podemos nos confraternizar, ó Pai, podemos nos abraçar, Senhor amado, assim como nós sempre temos feito, Senhor. Tu sabes, ó Pai, que o quanto nós temos sentido falta deste momento, Senhor, e que temos aprendido também, Senhor, com esse momento, Senhor amado, de confinamento, o quanto é importante estar com os nossos irmãos. Por isso, ó Pai, nós aprendemos sim, temos valorizado, Senhor, a presença dos nossos irmãos, estar juntos, ó Senhor amado. Por isso nós te pedimos, se for possível, ó Pai, que muito em breve nós possamos nos reunir novamente, Senhor amado. Muito obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos livrado, Senhor, de todos esses maus, ó Pai, dessa doença tão terrível que está assolando, ó Pai, toda a humanidade. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pelo livramento, te agradecemos, ó Pai, pelas curas que nós temos enxergado, ó Pai, tem sido mostrada. Te agradecemos também, ó Pai, porque nós sabemos que por muitos nós, apesar de termos perdido muitos colegas, muitos conhecidos, ó Pai, o Senhor tem sido um Deus zeloso para com todos nós, ó Senhor. Tem cuidado dos seus entes queridos, dos seus familiares, ó Pai, aqueles que estão enlutados, ó Senhor amado. Te louvamos, ó Pai, porque mesmo em meio a tanta dificuldade, nós conseguimos enxergar que o Senhor é o Deus da nossa vida. Obrigado, ó Pai, por mais esta manhã. Obrigado, ó Pai, por mais esta escola dominical. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco através dos professores nesta manhã. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos e pedimos, ó Pai querido, perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu vou pedir para que vocês abram as suas Bíblias, no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo de número 44. Nós vamos fazer uma leitura. Estava meditando, né, no porquê a gente vê tanta dificuldade nesse momento, né, essa tragédia que tem assolado toda a humanidade, e há uma explicação, sim, há uma explicação, né. Deus não fecha os olhos, né, para as nossas dificuldades. Nós é que nos afastamos do Senhor. E aí isso já está definido. A palavra do Senhor lá em Jeremias nos mostra isso. Quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós buscamos outros deuses, servir outros deuses, ainda que de forma inconsciente, ou melhor, né, de forma inconsciente não, de forma mais desavisado, ou quando nós buscamos fazer as coisas achando que estamos fazendo escondidos, né?
Deus olha, Deus enxerga todas essas coisas e a sua mão pesa sobre nós. Nós temos que olhar, enxergar os nossos erros e voltar atrás sim. De que forma nós voltamos atrás? Nos arrependendo, pedindo perdão pelos nossos pecados. Com certeza, Deus é Deus para curar, para livrar, para acabar com essa epidemia a hora que Ele quiser. Mas há uma necessidade de nós nos arrependermos. Vamos lá ver o que diz Jeremias, para nós tentarmos entender um pouquinho mais a respeito deste momento que nós estamos vivendo. Jeremias, capítulo 44, vou fazer a leitura dos primeiros 14, 15 versículos somente deste capítulo. Jeremias 44 diz assim: a palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Tafnés, em Menfins e na terra de Pratos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais estas coisas abomináveis, abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam no meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Por que me irritais com as obras das vossas mãos, queimando incenso, e a outros deuses na terra do Egito, aonde viestes para morar, para que a vós mesmos vos elimineis e para que vos torneis objeto de desprezo e de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades que vossos pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até ao dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que voltei o rosto contra vós, outros para mal, e para eliminar a todo Judá. Tomarei o resto de Judá que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, onde será ele de todo consumido. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior perecerão, morrerão a espada e a fome, e serão objeto de maldição, espanto, desprezo e opróbrio, porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como fiz a Jerusalém, com a espada, a fome e a peste, de maneira que os restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobre, viva para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar,
para morar, mas não tornarão senão alguns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que saíram, que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em pratos, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Amados, nós vemos que o homem natural, né? O homem, ele tende a fazer as coisas erradas, né? A fazer as coisas que não agradam a Deus. E depois nós nos questionamos, né? O porquê nós passamos por momentos tão difíceis, momentos como esse que nós estamos vivendo. Sirva de reflexão esse texto, para nós enxergarmos aonde, né, há erros, onde nós estamos errando, onde está, né, a nossa deficiência em servir ao Senhor, e voltemos lá atrás para pedir perdão a Deus e não irmos para a terra do Egito, não irmos servir a outros deuses, né? E nós temos visto isso, que há muitos deuses, já ouvimos, né, vários estudos, que há muitos deuses que nós servimos e deixamos de servir ao Senhor. Então, que busquemos, né, reflitamos em relação a isso, e que nós busquemos realmente ao Deus, né, ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, para que nós sejamos livrados, né, dessa epidemia, dessa pandemia que está por aí. Né? Deus não é um Deus injusto, Deus é um Deus justo. E se nós servimos ao Senhor, Ele muda toda essa história, Ele muda a nossa história. Amém? Vamos dar continuidade, então, aqui a nossa abertura da escola. Nós vamos passar a palavra ao pastor Rafael, que vai fazer um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Pastor, com o senhor agora. Amém? Bom dia, irmãos. Graça e paz. Obrigado, Valdir. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ter esse momento de louvor e adoração. Nós vamos agora exaltar o nome do nosso Deus, pedindo a bênção sobre Ele, para que dele sobre nós, na realidade, para que possamos realmente viver de acordo com a sua vontade e poder cantar e dizer assim: Senhor, Tu és bem-vindo no nosso meio. Porque há pessoas que não querem a presença de Deus. Mas nós aqui que estamos, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós queremos a presença do Senhor na nossa vida. Nós queremos ouvir a voz dEle. Queremos nos esvaziar de nós mesmos. Nós vamos adorar o Senhor com esse cântico. Cante comigo. Declarando: Senhor, Tu és bem-vindo. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Declara: essa casa é sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declara: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declara: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
declare, apareça. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Declare, apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declare, apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Declare, apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Declare, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Mais uma vez, para terminar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. Você é a casa do Senhor. O Senhor habita no teu coração. Nós vamos cantar um cântico que diz assim: digno de glória é o nosso Deus, digno de honra e louvores. Digno de glória, de honra, nós queremos exaltar o nome desse Deus, e que Ele esteja preenchendo a tua casa, o ambiente da tua casa físico, mas também a tua casa espiritual, para que você possa constantemente ver a mão do Senhor na tua vida. Nós vamos cantar esse canto que diz: digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pro teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu,
não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Declare digno de glória, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pro teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há nada que se compare ao nosso Deus. É um outro canto que diz que nosso Jesus, nosso Deus, Todo-Poderoso, Ele é o amigo verdadeiro. Nós vamos cantar esse cântico, adorando o nome do Senhor. Talvez alguns já conheçam, é um cântico antigo do Asaf Borba, mas há muito tempo que deixou de se cantar. Mas ele é um cântico que expressa realmente uma verdade, nós não podemos deixar de falar. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és a alegria, a certeza do amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Declare, tu és Jesus, tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude, da glória e da graça sem fim. Declare, tu és Jesus, tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Nós vamos começar a música lá em cima, lá no início da música. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és a alegria, a certeza do amor que toma o meu ser,
a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Declare, tu és a mão estendida. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude da graça e glória sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que temos conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és Jesus, tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. O Deus Emanuel. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos aí de volta com o Valdir. Deixa eu ver, está liberado aqui o microfone dele, tá? Está liberado. Abençoe. Amém, pastor. Muito bom louvor. Louvar a Deus, né, pela manhã é com alegria. Muito bom, né? Saber que Deus está conosco, é nosso companheiro, Senhor Jesus. E aí, olha a responsabilidade, né? Essa casa é sua, Senhor. Nós declaramos isso nesta manhã, né? E nós estamos aqui confinados com o Senhor, né? Dentro de casa. Ando com o Senhor habita aqui nesse lar, essa casa é sua, Senhor. Mas temos também esse lar aqui, né? Essa casa é sua, Senhor. Vamos declarar isso realmente, amados, e vamos viver isso na sua plenitude, né? Permitindo que o Senhor viva, né, plenamente nas nossas casas, nos nossos lares. Eu creio que esse momento tem sido isso, tá? Um momento de muita reflexão mesmo, aproveitando-se esse momento, tá? Nós temos aproveitado aqui em casa este momento para nos aproximar mais mesmo do Senhor, uns com os outros, no caso eu aqui, né, e a Jaque, vocês aí com cada um dos seus familiares, né, e nos aproximarmos de Deus, buscarmos mesmo estar próximos, juntinhos do Senhor, falar, vem Senhor, que essa casa aqui é sua, né, de habitar aqui, e aqui nós não temos o porquê nos envergonhar de chamar o Senhor para estar aqui ao nosso lado, sentadinho aqui junto conosco, né, orando, buscando a Deus a todo instante. Amados, vamos dar continuidade, porque o nosso tempo é curto, daqui a pouco eu entro no horário das aulas dos professores e eles vão brigar comigo, brigar não, né, vão reclamar do tempo deles. Mas assim, hoje é o dia do Senhor, nós temos o dia para louvar a Deus, para buscar o Senhor. Nós não temos aniversariantes nesta semana, aqui que estão hoje na igreja, né? Lembremos da nossa irmã Marta, né? Que está um pouco afastada. Então, quem tiver oportunidade, liga para Marta, felicite ela, tá? Dê a ela os parabéns pelo dia. Mas os membros que estão inscritos na escola dominical, nesta manhã nós não temos aniversariantes. Vou aqui relembrar, nós vamos aproveitar agora, nós vamos fazer alguns avisos rápidos, família da semana, para que a gente possa dar seguimento. Lembrando, todas as programações da igreja estão ativas. De que forma? Através das lives. Então, nós vamos ter sempre um
trabalho sendo realizado, aqueles que normalmente eram realizados, né, presencial ali na igreja, nós estamos realizando eles através de live. Então, vocês fiquem atentos, estão todas as informações no Facebook da igreja, agora nós temos que também continuar acessando, né, clicando lá para seguir, e aí nós vamos aumentando aí essa popularidade. E olha que interessante, né, nós temos, através desse trabalho, feito dessa forma, alcançado lugares que a gente não imaginava, né? Já chegamos no Nordeste, eu já vi irmãos reportando do Sul. Então, olha só, né, Centro-Oeste, pessoas que estão aí, nossos irmãos que estão longe, né, por algum motivo, por terem mudado, têm seus parentes fora. A palavra do Senhor, a nossa igreja tem levado a palavra do Senhor a essas pessoas que estão um pouco mais distantes. Então, é bênção também, nós temos que agradecer a Deus por este momento. Mas temos nós, como membros da igreja, seguir, tá, essas informações, buscar essas informações e participarmos, né, das aulas, dos estudos bíblicos nas quartas-feiras, as aulas na escola dominical, no domingo pela manhã, o nosso culto à noite também sendo realizado aos domingos. Então, irmãos, atentos a esses trabalhos. E outros trabalhos estão sendo realizados também, como as reuniões de oração da SAF, as irmãs têm se reunido para orar, para poder, projeto Ana, né, de uma forma diferente, as irmãs se reúnem em grupo, então estejam atentos, todos da igreja, se você tem um motivo de oração, coloque lá o seu motivo de oração, que nós estamos trabalhando também, tá? Temos o nosso relógio de oração que não tem parado, amados, isso tem sido uma bênção na vida da igreja, nós estamos orando 24 horas por dia, né? Tem pessoas que eu tenho falado assim, eu não acredito nisso. Acreditem, nós estamos orando 24 horas por dia. Não tem um horário vago nesse relógio. Todos os horários estão preenchidos. Então, você que nos assiste, se você acordou de madrugada, está lá, né? Às vezes a insônia acontece, né? Olha, tem alguém orando por você nesse horário também. Então, aproveite, pode orar. Se você tem um horário livre, que você fala, eu gostaria de participar desse relógio, mas será que já está ocupado esse horário? Não tem problema, se tiver 1, 2, 3, 4, 5, quantas pessoas quiserem orar naquele horário específico, tá lá, pode orar, coloque seu nome, dê seu nome, e você fala, olha, eu vou orar a partir de tal hora. Então, a partir das 13 horas, eu vou estar orando. Então, das 13 às 14 horas é o seu horário de oração. E assim nós temos feito. Durante as 24 horas do dia, tem sempre uma pessoa. Iniciamos às 0 horas com o pastor Wilson, na sequência o pastor Rafael, e assim nós vamos seguindo. Então, todos os horários nós temos alguém orando. Amados, isso é bênção na vida da igreja, nas nossas vidas. Tem servido de muito para que a gente se aproxime de Deus, para que nós coloquemos os nossos pedidos de oração. E nós temos visto as respostas do Senhor, sim, nas nossas vidas, amados. Vamos continuar, então, desta forma, tá? Não esqueçam das nossas programações, que elas estão acontecendo, sim, tá bom? Vocês lembram qual que era a família da semana passada? Lembram, né? Vão colocando aí, tem chat para responder, não adianta ficar aí, eu sei que vocês estão aí. Então, quem lembra que era a família, pode responder no chat. Se não lembra, eu vou falar. Então, tá todo mundo acordado aí? Isso, olha lá. Então, o nosso irmão Diácono Anderson, a família do nosso irmão Diácono Anderson, foi a última família, né, que nós oramos, né, na semana. E vamos continuar orando por eles. Tanto pelo Anderson AV, Valentina, orando pela Márcia Caparrós, pela família do pastor Rafael, Edenay, seus filhos, família da nossa irmã Rosa, né, os seus irmãos, nosso irmão Diácono Ângelo, né, e a sua família, presbítero Valdir, e a sua família, nossa irmã Maria Nísia também, tá, meus irmãos? Então, vamos continuar orando por esses irmãos, tá? Orando por toda a igreja, como nós temos feito, e hoje nós vamos trazer aqui mais uma família, né, para oração. Eu vou pedir para minha auxiliar aqui pegar o papelzinho, entregar, ok? Vamos aqui, vamos ver quem que é. Olha, que bênção, família do nosso irmão Alan, tá? Então, nosso irmão Alan, a família, né, a esposa e suas filhinhas, nós vamos estar orando pela vida deles durante essa semana. O Senhor continue abençoando esta família, né, dando crescimento espiritual, mantendo, né, firme na palavra do Senhor.
Amém, amados? Então, nós vamos agora também passar mais uma vez a palavra para o pastor Rafael, e dentro das orações que nós vamos fazer, vamos lembrar do quê? Das nossas ofertas missionárias, né? Elas não pararam, não é não, pastor? As ofertas continuam, devem continuar, por quê? Porque é uma necessidade no campo, né? Da mesma forma que nós vemos aqui essas coisas acontecendo aqui, pessoas com dificuldades de se manter, os missionários não pararam de trabalhar, eles estão trabalhando. Nosso irmão Jário, família aqui, com esse trabalho com os latinos aqui na região de São Paulo, e temos o nosso irmão Ronaldo, que está lá, né, na Europa, trabalhando lá com os rumenos, e agora com uma parte na França, né, pastor? Na Itália. Humberto. Isso, exato. Então, eles estão trabalhando. Nós precisamos fazer o que? Continuar mantendo esses irmãos, como nós sempre fizemos. Ah, mas é sempre o nosso pouquinho. O nosso pouquinho tem muito valor para esses irmãos lá. E ele tem sido bênção. Não tem baixado, nossa irmã Divina tem colocado, conseguimos mandar o valor para lá. Vamos fazer da mesma forma. Agora, vocês sabem que pode fazer essa doação de forma, através do depósito na conta da igreja, né? O pastor coloca aí. De que forma? Está aí, ó, embaixo você vendo. Com um diferencial, acrescente na sua oferta 10 centavos. Isso é um identificador de que esse valor vai ser destinado para missões, tá? Então, quando vier lá o depósito, né? Eu vou aqui colocar, meu irmão sentiu o desejo no coração, vai depositar lá R$1.000 para a oferta, R$1.000 e 10 centavos, oferta de missões. Tá? Esse daí vai ser destinado para lá diretamente, tá bom? E aí outros trabalhos a serem realizados também, acho que está definido um trabalho, né, qualquer valor. Tem outro trabalho que está sendo feito, acho que uma diferenciação de 15 centavos, que é para nós podermos ajudar também agora neste momento de dificuldade aí que nós estamos passando, para arrecadar o valor, né? Tem a doação de alimento para fazer as cestas, que os diáconos estão trabalhando. Então, se cair qualquer valor com 15 centavos, esse valor vai ser separado para quê? Para montar essas doações de alimentação para as famílias que estão necessitando. Então, vamos lembrar, ofertas missionárias sempre. E eu não poderia deixar aqui, amados, de agradecer à igreja e dizer, olha, da fidelidade dos irmãos, dos membros da igreja, com os seus dízimos e as suas ofertas. Então, assim, mesmo nesse momento difícil, os irmãos têm sido fiéis nos seus dízimos e suas ofertas. Isso é bênção para nós também, porque são recursos que nós temos usado, tanto para manter a igreja, né, em funcionamento, né, esse trabalho tem feito, os pastores que têm se dedicado de forma aí quase que integral, né, faz aqui essa live, começa, mas ela não está aqui, não, 10, 5 minutinhos, não. Ela começa muito tempo antes e até que venha o preparo. Então, não esqueçam, esses são os avisos, vamos caminhar, porque o nosso horário está estourando, senão os professores vão reclamar do seu tempo lá de live. Então, pastor, passo a palavra para o senhor mais uma vez, o senhor já faz esse momento de louvor, e nós já, na sequência, dividiremos em classe, tá ok? Pastor Wilson, com a classe de adultos, os irmãos continuem aqui onde estão. Pré-adolescentes com o nosso irmão diácono Rogério e a nossa irmã Valdeia, tem lá o linkzinho onde que ele vai fazer a aula, no Zoom, as crianças vão para lá, e os menorzinhos, os papais já se preparem para direcioná-los para o Face da Tia V, que também tem uma aula preparada para eles. Pastor, Deus abençoe. Amém. Senhor, essa parte. Louvado seja Deus, viu, irmão? Nós vamos cantar o hino Chuvas de Bênção, exatamente agradecendo a Deus pelas bênçãos derramadas em nossa vida, né? Para que possamos louvar e engrandecer o Senhor por tudo que Ele tem nos dado. A gente precisa reconhecer isso na nossa vida. O Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre nós. E quando nós olhamos e falamos sobre a questão do dízimo e da oferta, nós queremos realmente agradecer a Deus pela tua vida, que tem sustentado esta obra que é tão importante para mim, para você e para tantos outros que ainda não ouviram falar da parte do Senhor. Então, nós vamos louvar o Senhor com esse cântico. Vou soltar aqui para a gente poder louvar a Deus. Agora o Senhor com esse cântico. Vai tocar
e bênçãos teremos, e nas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas e bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras voltamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, e do Senhor nos virão os pecadores indignos, danças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras voltamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ao Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras voltamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, quando as mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras voltamos a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós queremos orar agora agradecendo exatamente pela tua vida, pelas ofertas, pelos dízimos, também pedindo a orientação de Deus sobre o estudo que nós vamos ter nesta manhã, que tem sobre o tema, né? Nós vamos apresentar aqui o tema agora. O tema desta manhã é lidando com as nossas finanças. Deus quer te abençoar através da sua palavra para que você tenha uma vida financeira abençoada, sabendo que tudo que nós temos, isso vem do Senhor. A palavra de Deus nos diz lá em Eclesiastes, capítulo 2, diz assim: não há nada melhor para o homem do que comer, beber, desfrutar do fruto do seu trabalho. Porém, vejo que tudo isso vem das mãos do Senhor. Por isso que nós queremos orar nesse instante. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este momento precioso de estudo da tua palavra, também de agradecermos pelas bênçãos derramadas sobre nós, pela provisão que o Senhor tem posto à nossa mesa, pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, pelo sustento financeiro que temos na nossa casa. Como diz a tua palavra, vemos que tudo isso provém de ti. Por isso, ó Deus, queremos te agradecer. Queremos nos apresentar diante do Senhor e devolver com fidelidade tudo aquilo que pertence a ti. O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Nós não somos merecedores, mas aprove o Senhor, na sua infinita bondade, misericórdia, compaixão, nos abençoar. Pedir isso a Deus, continue a derramar bênção sem medida através dos estudos desta manhã. Abençoe o pastor Wilson, Pai, nessa mensagem que irá trazer para nós. Abençoe a nossa irmã Verônica, Deus, com as crianças, nosso irmão Rogério, que ele possa ali, juntamente com os pré-adolescentes, poder desenvolver todo o trabalho que o Senhor tem proposto para nós. É assim que oramos, já agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor Wilson, é com o Senhor, Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, por mais essa escola dominical, pelo privilégio que temos de, não obstante
a necessidade de isolamento, de termos que nos abrigar em nossas casas, para não oferecermos perigo a outros, caso estejamos contaminados aí pelo vírus, ou mesmo nos expor a ser contaminados. Então, uma necessidade realmente importante de aqueles que puderem, né, não necessitarem de trabalharem nas questões urgentes, nos trabalhos essenciais, possam se abrigarem nesse momento, aguardando das autoridades a devida liberação para poder trabalhar. Mas hoje Deus chamou a atenção para nós de um tema que também envolve a questão atual, porque nós estamos diante de uma pandemia que faz com que as pessoas se isolem, especialmente as pessoas da área de comércio, as pessoas da área do profissionalismo liberal, bem como todos aqueles que trabalham e dependem de terem suas portas abertas dos seus comércios, os seus serviços sendo oferecidos. Então, começa a mexer também na área econômica, financeira das pessoas, das famílias, da cidade, do estado e do país e do mundo ainda. Todo mundo está enfrentando essa situação. Então, eu quero trazer uma palavra diante dessa realidade do tema lidando com as finanças, com as nossas finanças. E eu quero inicialmente ler um texto que é bem conhecido. Se eu perguntasse para você hoje qual o texto da Bíblia mais conhecido para você, talvez você responderia, ou muitos responderiam, o Salmo de número 23. Eu quero começar exatamente com este Salmo, Salmo de número 23, que diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo é um salmo de grande consolo diante de uma realidade que ameaça as nossas economias, nossas finanças. Muitos de nós que dependem de renda, de trabalho liberal, já temos sentido, né, os impactos aí da pandemia, do isolamento, mas nós temos que lembrar que nós temos um Deus que cuida de nós, né? O mesmo Deus da pessoa de Cristo, que no livro de Mateus, como temos trazido aí, falamos recentemente de parábolas e entramos nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, na sequência dessas bem-aventuranças é dito que assim como o Senhor alimenta os pássaros, assim como o Senhor veste as ervas do campo, assim Ele cuida de nós. Não nos falta o necessário, o alimento e as vestimentas. Eu sei que às vezes nós temos que lutar para conquistá-las, mas isso faz parte da nossa vida aqui na Terra, as consequências do pecado, que diz que nós devemos conquistar o nosso sustento através do suor do nosso rosto, enfrentando as dificuldades, enfrentando a ação difícil, né? Do mundo que volta e meia nos traz dificuldades para a gente poder conseguir trazer o nosso sustento para casa. Muito bem, meus irmãos, o Salmo é muito claro quando diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Eu tenho crido nessa promessa de que Deus, aos que o buscam e são fiéis, não deixa faltar nada, aquilo que realmente nos é necessário, ainda que haja um contexto tão sério, contexto como esse da pandemia, ou contexto de guerra. O verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, onde todas as estruturas de controle econômico são abaladas. Isso está acontecendo em nível
mundial, né? E só a graça de Deus mesmo. Então, nesse tema, lidando com nossas finanças, eu quero falar um pouquinho da teologia bíblica das finanças. E eu quero dividir em duas partes nessa manhã para vocês meditarem. A primeira parte é a teologia da contribuição, né? Dentro do tema teologia das finanças, ou lidando com nossas finanças, falar um pouquinho sobre a teologia da contribuição e depois a teologia das finanças em si mesmo, né? Eu vou emprestar aí o conhecimento do professor presbítero Solano Portela. Mas, primeiramente, sobre as contribuições. Nós sabemos que essa é uma área difícil. Eu tenho recentemente lidado com pessoas, recentemente algumas redes sociais minhas foram ampliadas, e muitas pessoas de vários segmentos cristãos ou evangélicos me pediram amizade, e eu tenho visto, ao abrir essa rede minha, muitas pessoas falando contra as contribuições financeiras na igreja, né? E nós, que somos de igreja reformada, igreja tradicional, nós temos como básico, como importante, né, as contribuições de dízimos e ofertas nas igrejas. Então, quero começar com essa parte, que é uma parte que mexe com muita gente, né? Como foi dito agora há pouco pelo presbítero Valdir, nossa igreja tem sido uma igreja fiel. No mês de março, nós alcançamos quase que próximo, não um pouco, não faltou muito para alcançarmos 100% de dizimista no mês. Esse é motivo de louvar a Deus, né? A fidelidade dos irmãos, mesmo diante desse afastamento, os irmãos entendem que devem ser fiéis a Deus, né? É claro que nessa fidelidade a Deus são beneficiados, como nós já temos dito, missionários, pastores como eu, pastor Rafael, né? Somos beneficiados também no sustento de toda a obra de Deus, né? Dentro das instalações da igreja, ainda se mantém lá os mínimos, né, de consumo, né, que é o básico, de água e luz são pagos, impostos, né, para o terreno. Nós temos 2 terrenos, um terreno não tem isenção ainda, dentre outras despesas. Temos, pela graça de Deus, honrado pela fidelidade dos irmãos. E todos nós somos dizimistas, contribuintes. Eu, pastor, sou dizimista contribuinte do que eu recebo da igreja, do que eu recebo fora da igreja, porque também sou empresário, momentaneamente sem atividades, mas Deus nos dá graça de termos outras rendas, e as quais nós contribuímos também na igreja, no reino. E essas contribuições, por exemplo, parte delas são enviadas ao Supremo Conselho da nossa igreja, que sustenta a obra no Brasil e no mundo, né? Obras missionárias, obras de educação, de ação social, como hospitais, como tantos braços de ações aí que têm abençoado vidas. E também temos a contribuição do nosso presbitério, que é o sustento da obra regional, que parte desse valor também de todas as igrejas acabam indo para o sínodo também, toda uma estrutura para abençoar vidas, abençoar igrejas pequenas, congregações pequenas, com pastores que não têm sua renda completa, pessoal, ou através de algum pastorado, o presbitério abençoa e ajuda esses pastores para que eles possam se manterem, continuem abençoando as igrejas locais. Mas vamos lá. Qual que é o mínimo que devemos contribuir? Você pode estar perguntando aí, qual que seria o mínimo? Bom, é muito claro o texto de Malaquias, capítulo 3, verso 10. Muitos querem combater esse texto dizendo que ali se referia somente àquilo que Israel, né, o contexto de Israel produzia, que seriam alimentos e o resultado das plantações ou das criações, contexto agropecuário. Mas, na verdade, essa teologia ela é transferida, foi tratada tão tranquilamente no Antigo Testamento, antes da lei, porque Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, a partir da lei e pós-lei também. Quando Jesus diz que nós deveríamos, que os fariseus deveriam dizimar do endro, do cominho e da farinha, mas não deveriam esquecer o básico da lei, que era a justiça, a misericórdia. E também nós vemos a viúva
não entregando alimentos, entregando dinheiro, do sustento dela, e Jesus disse que a oferta dela, que a entrega dela, era maior e melhor do que todas aquelas pessoas que entregavam fortunas ali. E estava falando de dinheiro, não estava falando de alimentos, né? Então, o pessoal está um pouco equivocado quando diz que isso só se refere a questões de plantação e produção. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o profeta Malaquias no capítulo 3, verso 10. A gente começa com esse, mas a gente vai viajando por Mateus 23, 23, né? Devemos dizimar acompanhado por justiça. A bênção espiritual sempre esteve relacionada com a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 14, verso 20, capítulo 28, verso 22, o dízimo é algo que só é de Deus, é separado para Deus, né? Você já viu aquela figura de um senhor que traz um grande bolo, e aí as pessoas começam a cortar, e no final aquele senhor, ele pede um pedaço, e as pessoas que estão ali comendo acabam levando um pedaço maior e acaba deixando ele sem nada. É o caso das pessoas que não dizimam, é o caso das pessoas que não são fiéis ao que Deus pede como prova da sua dependência de Deus, da sua fidelidade a Deus. Então, é uma pessoa que, infelizmente, está lidando com o pecado da avareza, o pecado da ganância, né? Não consegue lidar com 90% daquele 100% que Deus dá. E eu acredito que, mais do que tudo, o dízimo é uma prova de Deus e uma bênção de Deus para os que são crentes. Mostrar a sua fidelidade, confiança em Deus. Mas se o Senhor é o pastor e nada falta, então, uma vez que ele determina, mas tem gente que vai contra. Normalmente, as pessoas que vão contra, não é? São pessoas que não têm nenhum compromisso financeiro com nenhuma igreja, nenhuma religião, nem nada. Infelizmente, as pessoas que fazem isso é para esconder a sua avareza. É duro a gente falar isso, mas eu posso dizer que a grande maioria seja isso. Porque normalmente a pessoa que não dizima e às vezes está com dificuldade, quando a gente conversa com essas pessoas e vê o que está acontecendo, ela fala, eu estou errado, eu reconheço que estou errado, tenho que me corrigir. Então a pessoa reconhece o seu erro e entende que em momento oportuno deve acertar isso, deve melhorar. Então o mínimo é o dízimo, é isso que está estabelecido nas Escrituras Sagradas. Como nós dissemos, antes da lei, com Abraão entregando a Melquisedeque, né, o dízimo dos despojos, naquele tempo, é claro, né, irmãos, a troca de mercadorias, né, o uso de mercadorias para a questão econômica era muito maior do que hoje. E hoje, logicamente, o dinheiro substitui essas trocas. Então, lógico que você transfere para a parte econômica o dinheiro das suas contribuições. Então, o mínimo era o dízimo, isso foi durante a lei e pós-lei. Todas as igrejas tinham costume, historicamente, de entregarem dízimos e ofertas, está registrado na história, e não tem nenhuma dúvida disso, a não ser na cabeça de quem tem problema com o bolso, né? Como dizia líderes antigos nossos, converteu tudo menos o bolso. Na verdade, é falta de uma conversão sincera mesmo. E o máximo? Qual o valor máximo que devemos contribuir? Isso compete intimamente, queridos, a cada pessoa, aquilo que consagra no coração. Você lembra, se eu estudar a história, você vê o caso de Henry Ford, né? O patriarca da grande indústria Ford de automóveis. Também o Samuel Colgate, aquele que fundou a GC Lever. Esses chegaram contribuindo paulatinamente, né, com 10%, 20%, até chegarem a 90% do que recebiam para a obra de Deus de forma geral. E conseguiam sustentar-se com os 10% do restante dos seus lucros, eram direcionados a sustentar a obra de Deus onde eles viviam e no mundo todo. Na Bíblia, eu já citei aqui rapidamente, mas na Bíblia é o caso que Jesus destaca como o melhor das contribuições. É o caso da viúva, que dá do seu sustento. É claro que nós não devemos ter essa prática como normal, como comum, a gente tirar tudo que tem e dar numa determinada igreja, determinada religião. Mas foi um caso específico daquela senhora, né? Era tudo que ela tinha, ela resolvia entregar a Deus, e Jesus exalta essa atitude dela.
Mas isso não deve ser uma prática, porque infelizmente tem pessoas que se aproveitam dessa simplicidade das pessoas. Tem algumas igrejas que infelizmente se aproveitam desses corações mais voltados à fidelidade. Bom, mínimo e máximo. O máximo é aquilo que Deus colocar no coração, contanto que você sustente sua casa de forma condigna, né, de que você tenha aí o seu sustento sem prejudicar a sua contribuição, mas o mínimo, lembrando sempre, é os 10% do dízimo. E quando você deve contribuir? Muitas pessoas perguntam para a gente. Queridos, para Deus sempre, as coisas que são ofertadas para Deus têm um sentido do primeiro e do melhor. Não é à toa que as reuniões das igrejas começaram a acontecer no domingo, pela ressurreição de Cristo, como vimos recentemente, mas também porque o domingo era o primeiro da semana, e para Deus sempre tem que ser o primeiro e o melhor. E a teologia no Novo Testamento completou esse pensamento para o povo de Deus, e eles passaram a se reunir no primeiro dia da semana, ofertando a Deus esse dia. Também as contribuições devem ser o primeiro e o melhor. Não é? Se você deixar as contribuições do dízimo como segunda parte, provavelmente você vai ter dificuldade, porque infelizmente, no mundo nós temos várias opções de colocar e investir o que nós temos como renda. Então, para Deus sempre é o primeiro e o melhor. Você tira o dízimo, você tira as ofertas que você colocou no coração, e coloca-se tudo numa planilha, né, onde você possa destinar cada uma das suas despesas. Onde você deve contribuir? Bom, quando você deve contribuir, deve ser as primícias. Isso está desde Levítico 2,14, Levítico 23,10, Provérbios 3,9. Qual que é o lugar da contribuição? Bom, nós lemos o texto de Malaquias 3,10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, o lugar de dízimo é na igreja, né? Se você, eu quero ofertar para uma determinada missão, você pode ofertar para determinada missão, conforme suas posses, suas condições, mas o dízimo é para a igreja, é para o sustento da igreja, para que haja mantimento da igreja, para que a igreja seja mantida, o povo de Deus seja mantido. E não adianta vir com essa história, não, de que as igrejas que devem buscar seus próprios sustentos, é essa maneira que Deus deu, essa é a forma que Deus deu para o sustento do seu povo, da sua igreja, através dos dízimos e ofertas. Então, qual que é o local? Igreja, não outro lugar. Pastor, mas eu posso pegar meu dízimo e dar para uma pessoa necessitada? Não é isso que a Bíblia fala. Por mais duro que isso seja, não é isso que a Bíblia recomenda. A Bíblia fala o dízimo é para sustento da obra da igreja, para sustento da igreja local, da igreja regional. E as ofertas, você pode fazer aquilo que você Deus colocar no coração, que você sentir no coração. Ajudar uma pessoa necessitada, não socorrer alguma questão, ou enviar para algum missionário, seja qual for aquilo que você tiver no seu coração. Quem deve administrar os dízimos na igreja? Né? Eu particularmente gosto de colocar isso aqui, porque infelizmente nós temos casos de denominações chamadas cristãs ou evangélicas que nos parece aplicar o uso dos recursos de forma equivocada, de forma não bíblica. Mas, ainda assim, a recomendação de Deus é que os dízimos sejam dados à igreja, e na igreja há uma liderança, como havia no Antigo Testamento os sacerdotes levitas que administravam essas doações, mas hoje na igreja são os líderes da igreja. Mas eu não confio no líder da minha igreja. Então, você não deve fazer parte dessa igreja porque você não confia na liderança dela, você julga essa liderança infiel, né? Então, se é uma liderança que busca a palavra de Deus, vive a palavra de Deus, você tem que pressupor que essa liderança seja fiel. Mas se você acha que não é, então você não deve fazer parte de uma igreja onde você acredita que a liderança dela não administra corretamente os recursos a ela entregues, a ela confiados. Então, há igrejas sérias, há lideranças sérias que têm aplicado de forma correta aquilo que é entregue. Quando podemos ficar sem contribuir?
Se os dízimos e ofertas são baseados em nossa renda, então só deixaremos de contribuir financeiramente quando não houver renda alguma. Essa é a questão bíblica. Há quem contribua com seus serviços, economizando a mão de obra para alguma reforma ou construção da igreja, né? Tem pessoas que doam seu tempo, né, sua aptidão, seu dom, não tendo como, né, dizimar, porque não recebe renda em algum momento, pode fazer isso é uma forma também de contribuir, mas especificamente quando se tem renda é que se contribui. Quando não se tem, se entende que essa pessoa, ao invés de ter que contribuir, ela precisa de ajuda, né? Nós temos casos, às vezes, na igreja de pessoas que ficam desempregadas, começam a passar dificuldades, e não é vergonha para ninguém, que essa hora é a hora da igreja abençoar e socorrer a pessoa. Não é? Então, nas igrejas sérias, nas igrejas bíblicas, nas igrejas que realmente seguem o ensino da palavra de Deus, esse momento é o momento de abençoar as pessoas que estão necessitando. Infelizmente, queridos, é duro falar, mas nós vivemos num mundo mau, num mundo que nós temos doenças, num mundo que nós temos ladrões, né? E o ladrão vem para roubar, matar e destruir, essa é a função do ladrão. Então, nós precisamos, além de tudo, ter a bênção de Deus, a proteção de Deus, né? Não é porque você também é fiel no dízimo e você não está sujeito a nenhum problema dessa área. Está sujeito, mas nós temos certeza que aquele que é fiel a Deus, Deus abençoa de forma especial. Deus protege de forma especial, não é? Há tantas pessoas que acabam diluindo toda sua renda com bebedeiras, não é? Por exemplo, com vida dissoluta, enquanto aqueles que entendem, né, que é importante contribuir na obra de Deus, entregam parte da sua renda, não é tudo, mas tem que se sustentar. Entregam na casa de Deus com suas ofertas e dízimos. Deus, ele chama a atenção da fidelidade e da infidelidade. Em Malaquias 3 mesmo, você vai notar ali antes do verso 10, né, que diz que com a maldição sois amaldiçoados porque vocês roubam a Deus. Então, Deus classifica a falta de contribuição com roubo. Esse é o nível que é tratado. Porque realmente é Deus que dá a vida, Deus que dá a saúde, Deus que dá a matéria-prima para ser explorada, Deus que dá o tipo de trabalho, a aptidão que você tem, né, o dom que você tem para trabalhar, é tudo Deus que dá. E ele então requer a sua fidelidade, pelo menos no dízimo, né? E mais abençoado, claro, é aqueles que conseguem se organizar para serem ofertantes também. E aí em 1 Crônicas, é dito assim, 29, verso 5, parte B, de quem pode estar disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, querido, essa é a chamada teologia das contribuições. Eu entrei primeiro nela porque é a mais difícil, né? Nessa hora aí, até o número de pessoas que estão visualizando diminui um pouquinho, porque tem muita gente ainda precisando converter nessa área, dentro e fora da igreja. Mas vamos lá. Também tem a parte da teologia das finanças e como você lidar com as suas finanças. Aí, como eu disse no começo, o presbítero Solano Portela, professor, né? Homem de Deus aí, fala muitas coisas aí interessantes para nós. Ele divide em 10 tópicos sobre o controle da vida financeira. E eu, então, quero falar sobre esses tópicos, sobre isso que ele diz. Ele começa dizendo assim, o dinheiro é um tópico normalmente controverso no meio cristão. Olha, ele coloca que o problema está dentro do meio cristão. Não está falando de pessoas incrédulas, não. Está falando dentro do meio cristão. De um lado, temos falsos mestres, que são caracterizados nas escrituras pela avareza, né? 2 Pedro 2, 1 Tessalonicenses 2,5, etc. A própria Bíblia traz pessoas que são falsos profetas, e elas acabam se favorecendo com a questão das arrecadações. Tem esse caso, nós estamos vendo isso. Suas mensagens são centradas no dinheiro e em prosperidade material, e seu alvo é amontoar tesouros nesse mundo. Por outro lado, muitos rejeitando tais ensinos acabam separando as finanças da espiritualidade, como se Deus não fosse soberano também sobre nossas carteiras.
Então, o presbítero Solano Portela coloca isso, né? Por um lado tem os enganadores, por outro tem os que têm medo de tocar. Eu tinha um pastor muito querido, já falecido, homem de Deus, mas ele dizia para a gente assim: olha, esse parte de dinheiro eu não entro. Ele tinha dificuldade de entrar e falar sobre finanças, mas era um homem de Deus, mas nessa área ele tinha dificuldade. Eu, sinceramente, não tenho dificuldade disso, porque desde que o Senhor me chamou, me converteu, eu consagrei a Deus os meus dízimos e minhas ofertas. Passei muitos anos sem ser pastor, sem depender de qualquer coisa da igreja. Desde muito cedo empresário, né? Meu pai sempre foi comerciante empresário e sempre dediquei minhas rendas, meu dízimo, minhas ofertas para abençoar a obra de Deus, para abençoar vidas, abençoar pessoas, né? Inclusive pessoas necessitadas. E agora, como pastor, é uma sequência daquilo que eu sempre fiz na vida, procurar fidelidade nas minhas finanças. E pela graça de Deus, quantas vezes a gente consegue ter uma contribuição maior do que a que nós recebemos da igreja. Isso é motivo de glórias a Deus. O cristão é chamado para trabalhar, ter com o que prover para si a sua família. A Bíblia está repleta de ensino sobre isso, né? O cristão deve buscar se esforçar e sustentar o seu lar, auxiliar no sustento dos verdadeiros ministros da palavra e na pregação do evangelho, servir ao próximo e ajudar necessitados, especialmente os da família da fé. Isso está tudo na Bíblia, está tudo ensinado nas Escrituras Sagradas. Hoje nós não temos tempo de ver cada versículo disso que estamos falando. Sendo assim, precisamos ser bons mordomos. Na verdade, somos administradores de Deus nessa terra. Deus nos empresta recursos para nos autossustentarmos, sustentarmos nossa família e abençoarmos o seu reino e expandirmos o seu reino aqui na terra. Então, a partir disso, né, nós vamos ver as 10 diretrizes, né, que o presbítero Solano Portela chama a atenção sobre a vida financeira. Primeiro é que Deus é a fonte de todas as finanças. Deus é a fonte. Precisamos entender que Deus é a fonte de Deus que vem todas as coisas que necessitamos, inclusive as materiais. Agora sim, eu vou citar alguns textos bíblicos a cada tema. Deus é a fonte. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, é interessante que você trabalha, você se esforça, você se gradua, você se prepara, estuda, mas a Bíblia fala que Deus é a fonte para o seu sustento. Então, porque, de alguma forma, Deus é que condiciona você a toda a tua preparação profissional e o seu desempenho profissional para você adquirir esses recursos. Ele é soberano, ele controla todas as coisas. Em Provérbios 8, 20 e 21, faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Olha que interessante. Deus faz os servos dele andar num caminho de justiça, sem falcatrua, sem desonestidade, sem corrupção, né? No meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. É interessante que, é claro que há a figura espiritual aqui, que os recursos, os tesouros espirituais são insondáveis, né, infindáveis. O galardão que Deus está reservando para os crentes na vida eterna é incalculável o seu valor. Mas aqui há o sentido também no texto bíblico, porque Provérbios é um livro que nos ensina a viver de forma boa, de forma correta aqui na terra. Está falando sim também dos recursos materiais. E não é desconhecido para a maioria o texto de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 9, 8, que fala ali das contribuições. Deus ama a quem dá com alegria. E lá vai ensinar que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. É interessante que ali fala que Deus ama a quem dá com alegria, quem contribui com alegria. E a partir dessa disposição de contribuir, de doar, ele fala que ele faz abundar em toda a graça,
a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, Deus dá, Deus faz alguns especialmente, que buscam a fidelidade no pouco, ter mais, para poder fazer com que a graça de Deus se expanda de tal forma que haja suficiência, e não só suficiência, mas que abunde, que cresça os meios dessas pessoas fiéis de poderem contribuir com o reino de Deus, sustentar o reino de Deus, investir no reino de Deus, fazer esse reino de Deus crescer através dessas contribuições. Isso, de várias formas isso acontece, né, queridos? Através do sustento de missionários, de pastores, de obras, de trabalho de ação social, né, de socorros aos necessitados. Tudo isso Deus dá para alguns que amam dar com alegria, tem um coração disposto, tem coração voltado a serem liberais no sentido de contribuir com a obra de Deus. Mas nós encontramos algumas coisas, né, que distorcem isso. A teologia da prosperidade, por exemplo, distorce toda a verdade bíblica dessa área das contribuições. Deus é o dono do ouro e da prata, e aí eles dizem que você, de alguma forma, deve subjugar Deus a te fazer rico, para que você, lógico, contribua com aquela igreja, determinada igreja, aquele determinado pregador ali, porque Deus é que vai dar, não é bem assim, né? Deus faz com que o que você conquiste seja de forma esforçada, dedicada, dentro da justiça, sem corrupção, e que aquilo seja para o reino de Deus de fato, não para enriquecer pessoas especificamente. Em segundo lugar, a contribuição é essencial, né? Nós já falamos, mas é enfatizado aqui por Solano Portela essa contribuição. Deus nos chama para sermos generosos, confiando que Ele nos sustentará quando contribuirmos generosamente à causa do reino e do necessitado. E assim honramos ao Senhor. E Lucas 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medis, também vos medirão de novo. É aquela chamada lei da semeadura. Quem mais investe, mais tem resultado. Então, quem pouco investe, menos tem resultado. Deuteronômio 14:23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, do sustento da igreja, né? Alguns tiram seu próprio sustento, que é o caso dos líderes da igreja. Provérbios 3:9. Honra, Senhor, com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, de toda a tua renda. Então, é uma promessa junto com uma obra de entrega, de dedicação. Em terceiro lugar, viva com margem, né? Nunca use tudo aquilo que está da tua receita. Qual a margem de segurança que você planeja para a sua vida? Aprenda a viver e trabalhar com margem física, margem espiritual, margem de tempo e margem financeira. Margem é o espaço entre o nosso fardo e os nossos limites, diz Richard Swenson. O artigo 3, perigos a evitar quando você está super ocupado, de Kevin de Jung, será de grande valia para entender isso. Em Isaías 33:6, diz o profeta: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Então veja como a fidelidade a Deus está ligada à fidelidade nas finanças. Aqui é mostrado isso claramente. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância, né? Disse Jesus em João 10:10. Então, a vida que Jesus oferece é uma vida, sim, com substância, é uma vida, sim, com tranquilidade, no sentido de que Deus abençoa, prospera, né, os seus. A proposta de Jesus é uma vida abundante, em todos os sentidos, né? E a gente sabe, quando a gente está com problemas financeiros sérios, toda a nossa vida é afetada. Por isso que tem que saber lidar com essa questão econômica e lidar com a reserva, né? Reserva técnica, para ou a margem, né?
para um momento de uma enfermidade, para um veículo que quebra, uma reserva para lazer, uma reserva para algum tipo de descanso, de viagem. Então, tudo isso tem que ser devidamente calculado, programado, para que você não sofra. Isso tudo são ensinos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, ensina você a viver de forma tranquila, econômica, tranquila e regrada na sua economia. Aí ele reforça, além da questão da margem, ele fala, economize, não é? A Bíblia nos ensina a economizar, pois há tempo de colher e tempo que a colheita diminua. A ideia, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, é a ideia do mundo, não é a ideia de Deus. Não é? Então, há anos mais difíceis, há anos de escassez, nós estamos vivendo um período de pandemia, né? Por exemplo, essa ajuda do governo para as pessoas, né, que estão abaixo daquela renda familiar de 3 mil e alguma coisa, né, é porque o governo federal tem alguma reserva, né? Então, algumas pessoas vão ser beneficiadas por isso nesse momento de nunca vivido, né, de que as pessoas têm suas rendas comprometidas. Então, imagine se não houvesse essa reserva, né, não houvesse essa condição. Bem que temos que orar aí para que os maus políticos não acabem com essa bênção que nós temos na nossa economia ainda para usufruir agora, né? Tem que orar para que alguns não estourem isso por questões políticas. Então, economize. Provérbios 3:11 diz, a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. Então, sempre guardando, sempre evitando o gasto excessivo. Provérbios 6:6-8, vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos, e ser sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega junta o seu mantimento. Então, no verão ela trabalha enquanto há tempo seco, a condição de carregar, e no momento do inverno, das chuvas, ela se recolhe e ali tem sustento para o período. Então, um animal tão pequeno que Deus fez para nos mostrar que é possível, sim, se precaver, viver com margem e economizar. Em Provérbios 21:20, diz assim, tesouro desejável é azeite na casa do sábio, mas um homem sensato esgota. Aí tem o caso das viúvas lá que levaram pouco azeite, né? Aquela que é insensata. Não seja um crente sensato, seja um crente que se reserva, que se guarda. Para que no momento que necessite, você tenha a sua reserva, né? Eu sei que é difícil, ainda mais para a mentalidade ocidental, especialmente brasileira, a economia, mas a gente precisa melhorar muito nisso, precisa esforçar e viver de forma a guardar. Não deva, a Bíblia coloca a dívida como escravidão, então evite endividar-se, né? Evite adquirir dívidas que possam te escravizar, que possam trazer uma opressão sobre você, né? Então as dívidas que você tiver que fazer, seja de forma muito sábia, muito calculada, e quando há uma necessidade, realmente algo importante a ser feito, né? Então, mas deve se evitar ao máximo. Diz Provérbios 22:7, o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Em Deuteronômio 15:6, diz, porque o Senhor teu Deus te abençoará como tem falado, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Veja como a fidelidade a Deus pode levar um sucesso financeiro e econômico em nível mundial, em nível nacional. Né? É uma promessa aqui para Israel na época, mas todo o país que procura seguir os princípios da palavra de Deus é um país próspero, né? Nós temos isso, vários exemplos na Europa, Estados Unidos, né? Apesar da queda recente dos Estados Unidos, mas quanto mais fiel é o país, mais tende a ser próspero. E a vida e a pessoa também. Registre e planeje. Então, se você realmente tem um plano aí, um objetivo, coloque no papel, relacione, coloque suas rendas, coloque
suas despesas, mas que nunca elas ultrapassem. As despesas ultrapassem a sua renda. Faça orçamentos, né? Orce, planeje, né? Jesus falou sobre isso. Nenhum rei vai para uma guerra sem calcular se ele com 5 mil vai derrotar 10 mil. Ninguém começa a construir uma torre sem antes calcular se vai ter dinheiro para terminar, porque se não terminar, vai ser caçoado dos outros. Ela começou e não planejou direito. Uma pessoa insensata, não inteligente. Coloque no papel para poder seguir um planejamento. Provérbios 24, 3 e 4. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Palavras de Jesus que eu citei. 8º lugar. Essa é importante, hein? Para quem já tem algum tipo de recurso, tem um imóvel em seu nome, não seja avalista. Não avalize. Não seja fiador. Ah, pastor, mas é falta de humanidade não atender uma pessoa que está precisando. É o que a Bíblia diz. E todos aqueles que passaram por isso, foram avalistas de alguém, entraram num laço. Então, é duro, mas para crente não tem esse negócio de ser avalista, de ser fiador, tá? Busca outros meios, mas não dá para ser avalista. Provérbios alerta diversas vezes sobre isso. Provérbios 11, 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Provérbios 22, 26. Não estejas entre os que comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Provérbios 27, 13. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Então, nada de ser fiador. Tá certo? É o ensino da palavra de Deus. Então, é isso em nenhum sentido, né? Não só financiamento, aluguel, seja o que for. Você não deve ser fiador dos outros, né? Emprestar o seu cartão e tantas coisas deve-se evitar, deve-se fazer o máximo para isso não acontecer. O Senhor nos ordena que trabalhemos com afinco, sem nos entregarmos à ociosidade. Então, trabalhe com dedicação, com afinco, se esforcem, se dedique, melhore, adquira condições para melhorar, mas seja precavido. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então também tem outro extremo, tem gente que já não quer fazer nada. Aí vai a formiga de novo da lição, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Então se esforce, trabalhe com afinco. Esse é o único meio de você melhorar, de você prosperar. Não tem outro meio, não. Ah, mas tem os meios incorretos. Aí você vai para o laço do diabo, né? Provérbios 28, 19. O que levar a sua terra virá a fartar-se de pão. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão. Mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. E Deuteronômio 5:3, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Então, quer conquistar, quer melhorar? Se dedique, trabalhe. Esse é o único meio na terra correto, que Deus abençoe e aprova para você prosperar. E por último lugar, 10º ponto, busque bons conselhos. Busque bons conselhos. Cuidado com o conselho dos seus amigos do mundo, ímpios, mas sempre busque a opinião de irmãos sábios e experientes. Pessoa que você vê que já se tem conhecimento de forma honesta, tem uma vida estabilizada. Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas os crentes, os servos de Deus fiéis, tranquilo. Provérbios 15, 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Então, busquem opiniões, busque especialistas no assunto, para que você possa, naquela área, você ser devidamente instruído e usufruir de bênçãos por esses conselhos. Provérbios 19, 20.
Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Repetir. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Queridos, e concluindo aqui, é assim. A reforma protestante reconduziu a igreja aos 5 pilares do evangelho que haviam sido esquecidos e deturpados ao longo da história. Ainda hoje, os desvios doutrinários precisam ser combatidos, e nós, como discípulos de Cristo, devemos proclamar as verdades bíblicas e permanecer nelas. Em meio à tirania e sabedoria mundana, permanecemos na Escritura somente. Só na Escritura. Então, esse estudo hoje, sobre teologia das finanças, sobre lidar com as contribuições e lidar com as finanças pessoais e gerais, se baseia na Escritura. Só a Escritura. Em minha opressão da autoajuda, permaneça somente na graça. Não é? Confie em Deus, espere em Deus. Quando você está com dificuldade, quando você está com temor, é a graça de Deus que te abençoa. Somente a graça. Não é? Não dá para ser tudo pelas tuas obras também. Falamos há pouco sobre o esforço, né? A dedicação no trabalho, mas há muitos momentos, o tempo todo você deve, fazendo o teu esforço, o teu trabalho, se dedicando, depender da graça de Deus. E em meio ao jugo da religiosidade, permaneça na fé. Né? Creia que Deus é o provedor. Creia que Deus é o Deus que cuida de quem é fiel. Somente a fé. E em meio à manipulação dos falsos senhores, permaneçam em Cristo somente. Né? Quando há vários conselhos maus, ruins, permaneçam nos conselhos de Cristo, da palavra de Cristo, da palavra de Deus, né? Para que você seja abençoado. E quem merece mérito se você for feliz na área das finanças? Deus. Deus merece toda a honra e glória, porque Ele nos criou, Ele conhece perfeitamente o meio de nós sermos bem-sucedidos, sermos abençoados nas nossas finanças. Então, entregue sua vida financeira, confie suas finanças e siga os parâmetros ensinados por Deus. E tudo isso é para a glória de Deus. Você é abençoado por consequência quando você tem como objetivo principal glorificar a Deus, fazer aquilo que Ele manda, né? E reconhecer que as bênçãos que você tem e recebe é por causa que você segue os ensinos da sua palavra. Então, que Deus te abençoe e, voltando no Salmo 23, que lemos no início, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse Deus aqui do Salmo 23, do Salmo de Davi, é o mesmo Deus de hoje. Não importa qual seja a situação, a pandemia, a guerra, o que for. Ele é o mesmo. É o Deus que cuida de nós. Só que você deve andar no caminho dele, no caminho que o bom pastor te faz conduzir. E que Deus te abençoe. Dê um domingo abençoado, uma semana na presença dele. Não deixe de estar conosco logo mais às 19 horas no nosso culto. Deus te abençoe. Deus abençoe, irmãos. Pastor, Deus te abençoe grandemente. Valdir, com você a palavra. Pastor, é o encerramento. Nós chegamos ao final de mais essa escola dominical. Agradecemos a todos os que participaram, né, que estiveram conosco, a igreja, a participação da igreja, os nossos visitantes, amigos, e dizer, à noite, né, mais uma vez, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, e realmente aproveitem aí esse estudo, né, já vai para o YouTube, né, pastor? Vai estar lá gravado no YouTube, para quem quiser, né, repassar para as pessoas ouvirem esse estudo dessa manhã. Deus nos abençoe. Vamos finalizar com uma oração para a gente encerrar. E aí, pastor, não sei se o senhor já deixou preparado
um louvor para a gente encerrar a nossa escola dominical. Irmãos, lembrem das nossas programações também na semana. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Vou pedir ao pastor Wilson finalizar com uma oração para encerrar a escola dominical. Amém. Deus querido, queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que, diante de uma situação tão incomum, tão difícil, nós podemos, ó Deus, de alguma forma, nos dirigirmos à tua santa palavra e podemos buscar instruções para a nossa vida. Muito obrigado por essa manhã, por cada aula ministrada, ó Deus, aqui conosco, sobre finanças, também, ó Deus, com a irmã Verônica, com o irmão Rogério, ó Deus, para as crianças, e em todas as igrejas, ó Deus, de Cristo, as igrejas presbiterianas, as igrejas evangélicas, ó Deus, em todo lugar do mundo te louvamos pela tua palavra que continua sendo pregada. Apesar da distância, a necessidade que sentimos de estarmos perto, mas cremos em Cristo que logo nós estaremos juntos, ó Deus, realizando de fato um culto como o Senhor, ó Deus, determina na tua palavra, com a proximidade, com a comunhão. Mas nesse momento, ó Deus, queremos te louvar por essa oportunidade. E abençoe a vida e a família de cada um dos teus filhos nesse dia, primeiro dia da semana, dia do Senhor, e também nos prepara o coração e a atenção, dedicação para o culto às 19 horas. Assim oramos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Ô, senhor, pastor, vou encerrar então, por favor. Vamos curtindo a música e entendendo que às 19 horas estaremos juntos para o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Estaremos trazendo a mensagem com o seguinte tema: um pedido de socorro, baseado em Marcos, capítulo 5, do verso 21 a 42. Deus te abençoe, se prepare para isso, para louvar o nosso Deus e ver o que Deus tem para a tua vida. Amém? Deus abençoe. Amém. Mesmo assim se entregou, oh, impressionante, infinito, sábio amor. Mas teu amor entrou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, me deixa mover em nome só pra me encontrar. Não posso encontrar nem ver o céu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Nas luzes para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Nas luzes para sombras, escala montanhas
pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Deus abençoe, irmãos. Esse é o bom pastor. Ele sobe montanhas, transporta montes atrás da sua ovelha. E ele é o nosso Senhor, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Deus te abençoe. Até às 19 horas. Amém. Até.